E uma coisa interessante que muitas vezes você não tem toda essa experiência, né? Sim, Então, você não tem como criar vídeos de autoridade ainda. Então, se você claro, tentar, você acabou de se formar e vocês, eu tenho experiência aí, as pessoas vão perceber isso, porque a claro. autoridade ela vem carregada do resultado. E o resultado ela depende da experiência e ele depende de você ter feito algo muito bem feito e ter provas daquilo, né? Você, produtor rural, você, profissional do agronegócio, pecuarista, está talvez pensando o seguinte: quero começar a produzir conteúdo, quero começar a mostrar minha fazenda, quero começar a mostrar o meu trabalho, mas eu sei que está acontecendo contigo o que aconteceu conosco. Você, quando pega o celular, mas o que que eu vou compartilhar? Ô, meu amigo, o que que eu tenho para mostrar? Como me organizar? E hoje, se você está nessa situação, esse podcast é para você. 8 tipos de conteúdo que você pode se organizar para desenvolver o teu trabalho na internet. Então fique ligado e acompanhe mais um dia de conversa com a minha irmã Rod Elinéia. Boa noite, boa tarde. Então, como se organizar, Rod? 8 tipos de conteúdo para você fazer. Eu quero falar, a maior dificuldade que eu tive no começo foi quando você pegava o celular, por mais que você tenha prática de falar ou você acha que sabe falar, primeiro você depara com a barreira da vergonha, medo talvez da exposição, mas assim, o principal problema é o que compartilhar, como compartilhar, que tipo de conteúdo. E eu confesso que quando eu falo com as pessoas, a primeira coisa que eles falam: "Mas eu não tenho nada na minha vida para compartilhar". Sabe que eu acho que isso é interessante, porque acho que a primeira coisa a gente precisa vencer, e eu falo por mim, né? Porque aqui a gente organiza o conteúdo para você, a gente cria conteúdo para Energia, que Tá, inclusive é um canal que a gente vai investir muito esse ano, que é na questão de compartilhar, inclusive não só para o cliente, mas para o integrador, muito conhecimento sobre energia solar e perfeito, engenharia em geral. Então a gente cria conteúdo, a gente se organiza, a gente vai, a gente estuda, a gente aprende e traz e aplica, e você é a nossa cara. perfeito. Né? Mas uma coisa que a gente sente dificuldade, até mesmo quando a gente começa o podcast, o que Sim, que seria legal falar? Tem tanta coisa que a gente pode falar, mas como filtrar isso? E o mais importante é que eu vejo é que a gente começa a se comparar. Será que o que eu tenho para falar é importante? isso é louco. E eu penso assim, o pecuarista, olha o dia a dia de uma fazenda. O quanto ele pode compartilhar, o quanto ele pode ajudar, o quanto ele pode virar referência. O pecuarista, fala do agrônomo, do zootecnista, quanta coisa legal. Mas como você é da área, você acha que tudo é normal. Uhum. Então, eu acho que a primeira barreira a ser vencida, antes de a gente falar dos 8 tipos de caixinhas que a gente criou, né, para dividir os tipos de conteúdo, que a gente criou não, a gente aprendeu e aplicou, né, Certo. para dividir os conteúdos, ele ajuda muito você a colocar isso em prática. Mas a primeira coisa que eu acho que você teve que vencer, que a gente teve que vencer é: "Será que o meu conteúdo realmente vai ajudar Tem alguém?" importância. É porque é isso, vamos pensar, no meu dia a dia, por mais que pareça simples, a gente acha que é simples, e por ser simples pra gente, a gente acha que ninguém vai dar bola para aquilo lá que a gente está fazendo. "Ah, mas isso aqui é capaz, se as pessoas não parar Todo para mundo parar para ouvir de sabe. cerca elétrica", todo mundo sabe. Até os comentários que a gente recebe, às vezes, na internet: "Ah, meu Deus do céu, tá ensinando o padre a rezar a missa", isso todo mundo sabe, não é assim. Não, Não tem qualquer conteúdo as pessoas tem pessoas que sabem e tem pessoas que não sabem. E muitas vezes você tem uma forma de aplicar, uma forma de mostrar a mesma coisa que eu sei, você aplica de outra forma que facilita a minha vida. Nunca a gente vai ficar sem conteúdo. Agora, realmente, assim, bate na barreira de como organizar, senão vira que é. se perde, né? Então, acho que o primeiro ponto, assim, que é importante é saber que tudo aquilo que você faz no teu dia a dia, alguém pode aprender com aquilo. Não Uhum. tem essas pessoas que vão na internet ensinar como lavar arroz. Gente, todo mundo supostamente sabe como lavar arroz, mas tem gente ganhando dinheiro mostrando como lavar arroz. Tem Exato. gente ganhando dinheiro como que vai lavar um tênis para deixar ele mais branquinho. Ah, todo mundo sabe. Não é todo mundo que sabe. E muitas vezes você sabe, mas você gosta tanto do jeito que aquela pessoa compartilha aquele conteúdo, que você começa a seguir aquela pessoa, às vezes comprar um produto daquela pessoa ou aumentar a autoridade daquela pessoa na internet, porque você simplesmente gosta do jeito que aquela pessoa se comunica. Uhum. Então, a primeira barreira a ser vencida é: não menospreze o que você sabe. O que você sabe tem a tua experiência. Então, por mais que tenha 200.000 pessoas falando a mesma coisa, não tem como elas falar exatamente igual você, porque elas não tiveram a experiência que você teve. Então, Uhum. desencana. Eu acho que a primeira coisa é isso, realmente assim, você acreditar e entender que a tua experiência só você viveu. Se só você viveu, se você vai lá ensinar a lavar arroz, o jeito que você pega na água, o jeito que você liga a torneira, o jeito que É você próprio. fala é seu. Então, eu acho que isso é importante pro pecuarista, sabe? Ah, eu quero começar. Tem tanto canal legal hoje na Sim, internet. muitos.
anos. Agora pensa assim, ó, se fosse mais pecuarista compartilhando o dia a dia, como é que faz o manejo, como é que faz X, como é que faz Y, como é que organiza a questão de ração. Não estou falando de contar estratégias da fazenda, Sim. mas o dia a dia, aquilo que é possível compartilhar. Agrônomo, ó, tô indo visitar meu cliente, o zootecnista, olha o que que eu consegui fazer, o técnico agrícola. Tem muito conteúdo. Toda fazenda que eu vou, eu sempre comento sobre exatamente esse podcast de hoje, que precisa se compartilhar conteúdo, precisa mostrar as técnicas que está sendo utilizado na propriedade. Por exemplo, um manejo errado de um animal, ele pode trazer um prejuízo para a propriedade. Então, se você é pecuarista, se você é profissional do agro, né, você está lá trabalhando na propriedade e você mostra o manejo do animal, como que você faz o manejo e você tem sucesso naquele manejo, você está livrando o outro pecuarista, a outra propriedade, de levar um prejuízo. Mas, Cordeiro, como assim? Eu já fui em propriedades aonde o manejo do animal estava sendo tão errado, sendo feito tão errado, que se eu não tivesse assistido um conteúdo na internet, eu não ia saber falar para eles naquele dia. Eu cheguei na propriedade, eles tentando levar umas vacas que a recém tinham chegado na fazenda, eles estavam tentando levar essas vacas para o curral e estressando as vacas. E eu cheguei, chamei o gerente e falei, cara, os animais podem morrer de estresse. Olha só. Por que eu falei isso? Porque eu tinha visto um conteúdo de alguém compartilhando isso. Se você estressar o animal, ele pode morrer de estresse e cai morto, cai duro. E eu falei uma vez, eles não me ouviram. Qual foi o resultado? O resultado foi que morreu 4 animais no manejo errado. Então, imagine você compartilhar um conteúdo desse tipo na internet, ó, não faça um manejo assim, não estresse o animal. Então você tem muito conteúdo para compartilhar. Essa é a verdade. 4 animais mortos no preço que está o bezerro hoje, quanto de prejuízo levou aquela propriedade por não saber fazer o manejo, não deixar o animal, pô, por que forçar a entrar na mangueira? O que um pecuarista me ensinou, disse, cara, se o animal saiu da mangueira, se o animal não está querendo naquele momento fazer o manejo que você está querendo, o que que ele me disse? Cordeiro, se o animal não quis entrar na mangueira na hora, não force, não corra atrás, não grite, não faça loucura, porque pode morrer o animal. Então, para você ver que um conteúdo básico do manejo de em cima de um cavalo para levar o animal para a mangueira. E isso é um conteúdo que pode trazer muito conhecimento e não trazer prejuízo para uma fazenda futura. E quem está no dia a dia vai dizer: "Não, mas isso todo mundo sabe, todo mundo Uhum. faz todos os dias", mas não é, né. E uma coisa, por que que a gente tem vindo com esse conteúdo aqui, principalmente nesse canal, que não é um canal exatamente de empreendedorismo, o Empreende é, mas o Choque Bruto não, né. Sim, Mas porque a gente sente na pele todos os dias milhares de pessoas que chegam aí durante o mês com a gente, com dúvidas frequentes sobre assuntos que, muitas vezes, nós não temos simples. aquela Não, resposta. não temos. E que seria tão importante se a gente conseguir, com esses conteúdos, incentivar pecuaristas, agrônomos e tecnistas a colocar a mensagem deles no ar. Porque olha quanta coisa interessante. Sim, Nós só temos nosso negócio hoje porque a gente achou conteúdo na internet. claro. Compramos um livro dos Estados Unidos, Sim, no Amazon, não, no Google Books. sim, Google Será que tem Books. Google Books hoje? Mas Nunca nem mais sei, testei. nunca pesquisei. Eu comprei no Google Books, abri no Google. Então a internet, assim, olha como ela é uma coisa que ela ajuda, né? Quando você pode ajudar e ser ajudado. Sim. Porque é uma moeda de troca, né? É, essa visão que eu não tenho nada para compartilhar, não existe. A experiência, pense você assim, um pecuarista de 15 anos e 20 anos, como que um cara desse não tem conteúdo para compartilhar? Um zootecnista de 15 anos, de 20 anos no campo, não usa internet, não sou adepto a isso. Tudo bem, às vezes você pode não querer você compartilhar, consumir conteúdo na internet, mas você, o conhecimento que você tem, pode salvar uma propriedade, pode trazer resultados financeiros para vocês. São várias coisas, não é verdade, né? É, que além do conteúdo, a gente fala assim, a fase um é que teu conteúdo, seja ele que você vai ganhar dinheiro com isso ou não, ele vai ajudar alguém. Agora, imagina você Exatamente. transformar essa ajuda em um recurso financeiro para você, que Claro. hoje é o que a gente faz, a nossa vida está pautada nisso, né? 100%, assim, a internet, a utilização dos meios das mídias sociais para compartilhar conteúdo foi o que salvou a nossa empresa financeiramente e hoje a gente vive disso. É. Todas as empresas que a gente tem hoje é 100%, não 100%, mas 90% utilizando as redes sociais. É, e aí vem um ponto importante, né? Essa semana os Estados Unidos tirou o TikTok do ar, né? Agora tá voltando Sim, aos poucos. A importância de que o que a gente faz aqui, eu sei que é um pouco fora do contexto, mas sim, é uma dica valiosa. Ah, eu tenho o cadastro dos meus clientes no WhatsApp. Eu só tenho o cadastro, só falo com os meus clientes no Instagram. Como é importante quando você transforma o teu negócio e ele depende da internet, do contato das pessoas, você ter os pontos de contato, né? Agora você falou isso, eu lembrei sim. só desse ponto em específico que a gente foi salvo pela Um ex internet, é, né. Mas esse internet não é deixar as coisas largadas na internet, exatamente. mas eu realmente
recepcionar esse cliente que vem da internet e eu colocar o cadastro dele, seja no meu sistema, seja numa planilha, seja num Trello, mas a gente manter essa informação bem Bem alinhada, alinhado. né. E aí uma das coisas que vem do conteúdo, mano, que assim, dificuldade você tá aí há É. quantos anos? Desde Desde 2000 2017. é, por aí. Né, mas eu vejo por mim assim, agora a gente fala, né, há muito tempo, fez Sim. teatro na igreja, eu acho que isso tudo ajuda a gente A a melhorar a conseguir comunicação. a conseguir se comunicar melhor, né. Mas como que a gente vence essa dificuldade? Então, como você falou no início, a gente foi estudando e aprendendo, porque no início lembra? Mas e daí o que Sim. que a gente faz hoje? Que eu vou compartilhar? Mas vou no campo, chego lá e falo: "Tá, mas eu não tenho mais nada para mostrar". É, e Então a organização é tudo. Eu acho então que você poderia trazer esse negócio pra gente, assim, aham. como se organizar, como a gente fez para se organizar, que foi você que trouxe essa organização. Então, assim, são 8 caixinhas, né, 8 tipos de conteúdo, 8 formas de você se organizar para compartilhar conteúdo. É. Então, a dificuldade que todo mundo tem é essa, né, de você o que que eu falo? Primeiro, então, que a gente já passou por isso aqui, essa fase 1 é: vença essa questão de que eu não tenho nada para compartilhar. Você tem. A Tem. tua experiência, ela é tão válida e você vai trazer a vida a teoria para aquelas pessoas e de alguma forma você vai se conectar com pessoas que vão ouvir a tua voz e vão se identificar com você. Então, Não, esse é o passo 1, né. que isso mais legal, eu tô falando e eu viajando aqui, né, qual profissão hoje não teria nada para ensinar? Não existe. Aí você pensar: "Tá, mas eu só varro a igreja". Tá, qual a forma que você varre? Como que você consegue varrer com Como facilidade? que você Que tipo organiza a de tua vassoura que rotina? você para você entender: "Ah, eu só faço faxina". Bom, eu sigo um canal de uma mulher que faz faxina nos Estados Unidos. Cara, é incrível a forma que ela limpa uma casa com uma rapidez. E ela conta muita história. Sim, é isso Que que é esse é um dos verdade. pontos, né, quando você: "Ah, não tenho nada para compartilhar de ensinamento". A gente acha que tem que dar aula, Mas não e é. não é dar aula, Mm-mm. não é compartilhar conteúdo técnico somente, né. Você realmente, assim, quando você: "Ah, não tenho nada para compartilhar", cara, compartilha o teu dia a dia, Sim. a tua história: "Ó, hoje fui lá, fiz isso, fiz aquilo, deu As esse tuas vitórias, problema". suas derrotas, tudo É. vale. Então não tem, eu acho que Não não tem tem. ninguém, desde que queira, né, porque o primeiro passo realmente é querer, e a gente tá falando com quem quer, né. É. Porque muitas vezes você diz: "Ah, eu não Não vai dar nasci pra certo". É, porque você não quer mesmo. Mas tem aquela pessoa que quer, mas não tem a técnica para tirar do papel e fazer o negócio acontecer. Então, massa. uma vez eu fiz um curso, então volto indo para o assunto realmente, né. Uma vez eu fiz um curso, vários a gente fez, porque a gente não tem todo o conhecimento e nunca vai ter. Nunca. Então tu precisa ir para o mercado aprender realmente uma coisa que a gente tem muito forte aqui é, eu não estudo nada que eu não for aplicar. Então, por exemplo, agora eu quero começar a ler os clássicos, brasileiros novamente, né, Machado de Assis e tal, eu lembro de ter lido lá na escola. Tá lá no meu Amazon, na minha listinha, eu vou comprar isso daqui, mas eu falei: "Não, nesse momento eu tenho coisas mais importantes", então é você priorizar aquilo que é importante, né. E aí um dos cursos que eu comprei, eu achei muito interessante, como que ela compilou esses conhecimentos que ela também pegou fora, que foi o quê? Ela dividiu os tipos de conteúdo que existe em 9 ou 10. Nós hoje usamos 8 deles, inclusive a gente tem uma planilha que hoje é o nosso pessoal que trabalha de marketing, que eu criei isso, sei lá, em 2020, 2018, antes acho, 2019, que é você pegar um conteúdo e você minerar ele, né. Uhum. Então foi lá que eu aprendi com essa mulher. Então já Sim. faz muitos anos essa questão. E ela dividiu isso em tipos de conteúdo que você pode criar, para ficar mais prático e mais fácil. Porque muitas vezes, o que que eu vou falar? Vou contar uma história? Vou falar isso? Então, hoje a gente vai trazer 8 desses tipos de conteúdo para ajudar a pessoa que quer realmente fazer a ligar o celular amanhã de manhã ou agora à noite, a hora que Boa. pegar o celular ali, olhou, disse: "Eu vou fazer o primeiro". Escolhe um dos 8 e começa a fazer. Então é algo que aquela Uhum. pessoa pode ouvir, E pôr em escu prática. isso aí, aprender e colocar em Que é o prática mais amanhã. básico, não adianta escutar, ser mestre em estudo e não colocar nada em prática. Então, o primeiro que ela colocou lá é a caixinha da autoridade. E o que que seria essa caixinha da autoridade? Não é você chegar lá: "Ah, eu faço isso, eu faço Se aquilo". você não fizer, você não tá fazendo certo. É tirar o eu. Então, é uma coisa, assim, que é meio paradoxal, né. Sim, É criar autoridade, mas eu crio autoridade não colocando o eu na frente. sim. Então, criar autoridade é fazer a pessoa entender que aquilo que eu faço, realmente eu sou bom naquilo, né, e que ela pode aprender comigo e aplicar e vai dar resultado. Então, a primeira caixinha é da autoridade, onde você vai compartilhar conhecimento, assuntos, histórias, experiências de coisas que são conectadas com aquilo que você sabe fazer
e faz muito bem feito. Uhum, Então, por exemplo, vamos pegar um zootecnista que cuida do manejo. uhum, Ele vai começar a compartilhar experiências que ele teve com clientes sobre manejo. Tal cliente estava com tal problema e aconteceu isso, isso. Mas não é só contar história, é realmente mostrar como ele conseguiu resolver aquele problema. Então, a autoridade é nesse sentido, onde eu digo: existe um problema, eu consegui resolver esse problema fazendo dessa determinada maneira. uhum. E aí, vamos colocar isso na prática aqui. Hoje, como que a gente demonstra autoridade no nosso canal? No nosso cerca elétrica, eu acho que comecei estudando a prática da cerca elétrica. Comecei a colocar em prática as técnicas que eu estudei. Essa é a verdade, que não existe criar autoridade numa coisa que você viu num livro e não colocou em prática. É. A autoridade é as pessoas estão vendo você fazer e está dando certo. É só assim. Como você falou, não existe como dizer assim, eu sou autoridade no assunto. Você é autoridade como? Então, para você se tornar autoridade, você tem que colocar em prática. No caso, nós falamos do pecuarista de 20 anos. Cara, ele é autoridade pela vivência. Está ganhando dinheiro com o negócio dele, o negócio está sobrevivendo há 20 anos, então ele já é uma autoridade natural do negócio. Ou ele pode se tornar uma autoridade dizendo: olha, eu levava assim meus primeiros 10 anos e eu só comecei a ganhar dinheiro quando eu consegui fazer isso, isso e isso. Então ele se torna autoridade naquele assunto que ele mudou no decorrer da história. Porque ele está compartilhando o quê? Compartilhando o resultado do negócio que ele fez. Como nós fizemos? Não sabia nada de cerca elétrica no começo, e só que nós começamos a estudar no livro que você acabou de falar, que nós compramos no Google Book, nem sabia que existia isso. E você lia em inglês, traduzia e eu pegava qualquer dica que nós pegávamos lá. O que que eu fazia? Eu pegava aquela dica e colocava em prática. E toda vez que eu colocava em prática, eu testava ver se funcionava. Quando funcionava, eu filmava e mostrava que funcionou. E chegamos no nosso método choque bruto, que pegando o quê? Todas as dicas, colocando em prática, tendo a experiência do campo, porque é uma coisa também você pegar um livro, muitas coisas nós adaptamos. Por isso que hoje nós queremos esse método, e é o nosso método, e que é Que criticado indiferente por da muita gente. marca, né, indiferente da Exatamente. marca, a pessoa aplica o método e vai funcionar. Muita gente hoje, muitas marcas colocam o nosso método, porque foi o método que peguei aquela base do livro e fui melhorando aquela base. Então, assim, se tornamos autoridade como? Mostrando o resultado. A ponto de muitos clientes ligam hoje e falam: Cordeiro, você é a última esperança da propriedade. Cara, já chamei fulano, já chamei Beltrano, já chamei ciclano, e se você chegar aqui e não funcionar, eu arranco toda a cerca elétrica. E eu vou com tanta segurança no negócio, porque o nosso método funciona 100%, que eu vou chego na propriedade, a primeira coisa que acontece, todo mundo não acredita que vai funcionar. Quando eles veem funcionando, se tornam amigos, parceiros para longa vida. Como a gente já tem cliente de 10 anos, 8, 10 anos, que compra com a gente porque nós conseguimos solucionar o problema que a cerca elétrica não funcionava. Então, agora na prática, vamos pensar, o Beleza. agrônomo chegou lá na fazenda, o zootecnista chegou na fazenda, como é que ele demonstra, o que que ele filma para ele provar a autoridade dele? Porque a gente não está falando de É, conexão, né, a sim. gente tá falando da autoridade. Prova, mostra, o que que ele vai mostrar? Por exemplo, se eu sou bom, minha especialidade é cerca elétrica, né, o agrônomo tem a especialidade dele, o zootecnista, todo mundo tem a sua especialidade. Mas assim, ele tem que mostrar aquilo que ele é bom. Por exemplo, eu sou bom em resolver problema de cerca elétrica. Eu não vou lá filmar um parto de um cavalo. Isso pode ser outro tipo de conteúdo que você vai mostrar Aham. para frente. Mas assim, eu não vou mostrar um parto de uma égua que estão lá fazendo, sei lá, uma cesárea, alguma coisa do tipo, tudo bem. Não é a minha Se eu especialidade. quero fazer se eu quero fazer o vídeo mostrando a autoridade. Exatamente. Se eu quero fazer o vídeo mostrando autoridade, eu tenho que mostrar aquilo que eu sou bom. E o que que eu sou bom no meu caso? É resolver problemas de cerca elétrica. Então, eu chego na propriedade, eu vou lá e mostro todos os defeitos possíveis, mostro, vou lá e meço a fotinha para ter a foto do antes e para ter a foto do depois, porque eu Perfeito. sei que isso vai acontecer. Então, eu vou lá, faço tudo, ó, aqui está um erro, aqui está outro erro. Bom, segue o nosso Instagram, você vai ver isso acontecendo diariamente. Então, eu mostro todos os defeitos para que eu consiga ter autoridade quando eu solucionar o problema. Ó, vocês viram o que eu falei? Corrigir isso, corrigir aquilo outro, e estou fazendo. Então, qualquer um profissional, É o não, veterinário. resultado. Acabei de falar do parto da égua, por exemplo. Cara, tem cavalo que custa R$ 1 milhão. E se o cara fala, meu Deus do céu, meu cavalo tá passando mal e não sei o que, chega o veterinário e fala, não, deixa pra mim. Ele vai mostrar o porquê que o cavalo tá passando mal, a égua, no caso, né? Ó, tá com isso, a solução que eu fiz foi isso, e salvou o cavalo. Mesma coisa, a pastagem do cara tá degradada, tá destruída. O que que o agrônomo vai fazer? Mostra ela degradada, mostra ela destruída, mostra os erros básicos. Então, isso vai te trazer autoridade, porque no final tu tem que ter a foto do depois.
E principalmente depois o cliente comentando: "Cara, foi a solução", tal. É, É porque a isso. autoridade, ela está totalmente relacionada com o resultado. Resultado. Não existe você criar ter uma autoridade sem um resultado. Existem pessoas que criam uma autoridade num assunto que depois são descobertos que não foi eles que trouxeram aquela realidade e Tem perde perna a curta. perna curta. A mentira tem perna curta. Então, assim, para você se tornar, uma autoridade do assunto, você tem que mostrar o antes e depois da solução do problema. E uma coisa interessante que muitas vezes você não tem toda essa experiência, né, Sim, então, você não tem como criar vídeos de autoridade ainda, então se você claro, tentar, você acabou de se formar, e você diz: "Ah, eu tenho experiência isso", as pessoas vão perceber isso, porque a claro. autoridade ela vem carregada do resultado, e o resultado ela depende da experiência e ele depende de você ter feito algo muito bem feito e ter provas daquilo, né. Prova social. Então vamos pensar um É. agrônomo aí de 10, 15 anos, quanta prova Quanta social, coisa! quanta coisa ele tem. Nossa, muita coisa. E o cara que está saindo da faculdade hoje, ele tem que ter a paciência. Mas o mais perfeito é isso, se nós conseguíssemos lá em 2011 tirar prova social de tudo aquilo que a gente fez, nós tivemos muita autoridade antes que não foi filmada. É. Então por que não utilizar as redes sociais? Ou melhor, se não quer postar, que você saiu hoje da faculdade, começa tirando foto para você ter o histórico. Uhum. Então é isso, se torna autoridade se você mostrar o histórico e claro que para você chegar a ter resultado, saiu hoje da faculdade, Não tem como não tem ainda. como. É. Então não inventa a roda. Não queira se tornar uma autoridade por vídeo, só dizendo que sabe tudo, e um dia que tu for contratado por alguém que te segue, fica como? E aqui que vem uma coisa interessante, por isso que essa divisão, gente, de tipos de conteúdo é Essa muito ma interessante, hum, porque tu segue uma pessoa que mostra muito de autoridade, alguém que, assim, ele vive aquilo, já está há sim, muitos anos, você quer copiar aquilo, não vai dar certo não para vai dar você. certo. Mas existe um outro tipo de conteúdo que nós usamos muito no início, Sim. que era o tipo de conexão. Uhum. Sabe que é e aqui que é conexão? Quando você vai, por exemplo, numa roda de amigos, você chegou lá e você é mais novato, não conhece todo mundo ali. Você senta do lado de uma pessoa, ela começa a falar com você. Daqui a pouco aquela pessoa não demonstrou, tu não conseguiu criar conexão com ela, porque o que ela fala não tem conexão nenhuma contigo, ou seja, nenhum assunto é relacionado a algo que você tem interesse. Então, Uhum. quando você gera a conexão, aquele cara que vai lá, gosta de futebol, e o outro começa a falar de futebol. Gerou uma conexão. Ok. Então, o conteúdo de conexão é isso, é aquele que eu consigo conversar com a minha audiência. E por que que qualquer pessoa pode fazer um conteúdo de conexão? Porque ele também pode ser quando você começa a compartilhar as suas Uhum. dificuldades. Cara, esse conteúdo funciona muito. Funciona demais. Eu me lembro que eu chegava nas propriedades, eu mostrava a cerca velha, destruída, e os caras vinham no Instagram no comecinho: "Meu Deus, parece a minha propriedade". E eu chegava e falava muitas vezes: "Cara, dá uma olhada na situação, eu acabei de encontrar essa propriedade. Olha o problema que eu encontrei, olha uma olhada as dificuldades aqui dessa fazenda e tal". E as pessoas comentavam: "Meu Deus, cordeiro". É igualzinho, que nem chamavam de cordeiro na época, né. Sim. "Meu Deus, rapaz, é assim que acontece aqui em casa". Então eu mostrava o problema para as pessoas me ajudar a resolver. Se identificarem com aquilo. Exatamente. E assim, ali você estava mostrando o de outra pessoa, Uhum. porque não existia um circuito, vamos pensar, um clube ainda, Não, de pessoas de cerca elétrica. Eu não falei: "Não, existia, não né, existia. mas vamos pensar um pecuarista, ele não precisa disso sozinho, ele pode compartilhar a dificuldade que ele está tendo naquela situação. Meu Deus, A dor que passou, como é que foi esse problema, cara, tô com essa situação aqui. E você olha só, eu plantei, veio a chuva e não sei o que, e agora? eu plantei Veio a foi cigarrinha, é, sabe? Então, o legal da conexão, porque ele realmente tu pega um conteúdo que tenha conexão, que faça outras pessoas se identificarem com ele. Então, você pode ir desde uma dificuldade que você tenha, desde uma vitória que você passou. Então ele é tão abrangente que realmente ele faz isso. Você pode compartilhar coisas do teu dia a dia ali dentro, assim, não estou dizendo, não chegamos no do dia a dia da sim, pessoa, né? A gente está falando do profissional e daquilo que ela realmente executa. Então, o de exato, conexão é isso, como você falou. Vou lá e posto uma foto de uma pastagem degradada. Cara, já viu isso? é. Já Que vocês passou por fizeram? isso? Olha que eu tô passando aqui na minha propriedade. Olha só, cheguei num cliente aqui, encontrei essa situação, eu nunca me deparei com isso. Então, o conteúdo de conexão é isso, você mostrar a realidade sua. Sabe o que eu estava pensando, você falando e eu conectando aqui os pensamentos? As pessoas acham que só precisa compartilhar sucesso. É. Eu preciso mostrar só coisas boas. Por que que muitas vezes as pessoas falam que existe uma vida do Instagram e uma vida na realidade? Porque tem profissional, tem pessoas que compartilham só a parte boa. A vida não é feita só de parte boa. Então, você compartilhar também as suas dificuldades, a sua
necessidade de aprendizado ou a situação difícil que está passando, é uma forma de conexão muito forte. Porque as pessoas elas querem ver a realidade. Na verdade, quando você mostra uma verdade, a verdade ela conecta, né. Você não Exato. precisa mostrar uma perfeição, a imperfeição também faz com que as pessoas entendam que aquilo é de verdade, porque todos nós somos imperfeitos. Então quando tudo dá certo para você, quando tudo funciona, você não tem erro nenhum, não tem dificuldade nenhuma, aquela é uma vida que leva a uma vida de celebridade. Uhum. E muitas vezes o teu cliente não está procurando uma Não, celebridade, ela quero está alguém que procurando um solucione. profissional, É. né. Então fazer essa diferenciação, você não precisa ser perfeito, né. Uhum. Tem que ter tudo correto, tudo certinho, é só minha vida é só, só avião, Não, só avião, só não, avião, mas só tomando Starbucks, não é isso daí, não. né. Mas é no sentido de você provar que existe um ser humano real ali, que passa as mesmas dificuldades que os outros e que você consegue compartilhar aquilo, não é transformar o teu Instagram num chororô, né, Não, não não, é tem que ter isso. o equilíbrio das coisas, né, também, assim, como é que a pessoa vai contratar alguém Que só faz coisa que errada. só tá errando? Então, assim, pô, você tem que mostrar que você erra às vezes também, porque, assim, não existe nada perfeito. Uma coisa legal que eu fazia muito é assim, eu saía estava saindo de viagem, falar: "Galera, esse negócio essa vez tá me deixando preocupado, dá uma olhada no tamanho da fazenda". É um problema muito grande. Quando o cliente falava para mim: "Olha só, é a última solução, irmão. Quero ver se você é isso mesmo que tu mostra na internet. Olha só a pressão". E eu compartilhava: "Daí, galera, o que vocês acham?". Vinha um monte de mensagem: "Não, Cordeiro, vai lá, vai dar tudo certo". É isso. E eu chegava lá e mostrava. Nossa, cara, agora o bicho pegou. E quando eu errava, por exemplo, ligava uma cerca, ia voltar de cair, eu simplesmente não tinha colocado o negativo na cerca. Pô, eu faço isso a vida inteira. Agora há pouco no Tocantins eu errei. E caminhei, fiz aquele pecuarista caminhar, fiz os funcionários caminhar na cerca inteira, e eu não tinha colocado 15 centímetros de cabo que ligava o negativo do aparelho na cerca elétrica. Então, "Boa, mas como assim, Cordeiro, você errou?" Virei chacota na fazenda. "Ô, chama um homem aí, pô, vai me fazendo caminhar quilômetros", mas, cara, solucionei um problema que fazia 4 anos e o cliente já tinha gastado muito dinheiro. Mas aqui é legal, porque você está mostrando o teu como que as coisas funcionam na Claro, prática, né. exatamente. Mas no final você não deixou a pessoa sem solução, Não, porque solucionei você o não vai problema. postar alguma coisa e ficou sem solução, Não. né. Você realmente está mostrando autoridade, você está ali porque você tem um objetivo, normalmente porque você quer mostrar que você é um bom profissional e Uhum. quer ser contratado por outros. Então você mostra onde estava o erro, ali você também está criando uma autoridade, porque você mostrou: "Ó, tinha uma falha aqui e eu Sim. consegui resolver", mas você mostra a conexão dizendo: "Caramba, eu demorei para conseguir essa Eu também resposta. erro. Também fiz isso errado, né?" Exatamente. Então a conexão tem essa parte que você pode compartilhar Sim. falhas do processo em que você no final resolveu, você pode compartilhar coisas que tá acontecendo ali no teu dia a dia, como a gente citou antes, né, e você deu vários exemplos do que Sim. pode ser feito. Além disso, ache mais algum exemplo que você possa colocar? Eu acho legal um de conexão que você coloca lá, é quando você chega na propriedade, você mostra as pessoas da Sim. fazenda, "Ó, Ah, esse isso aqui é tal massa. É. pessoa". A galera até gosta, né. Então, assim, como a gente tá na internet, o povo gosta que a gente mostre, e eu acho que isso eu sempre fiz, por mais que não tinha seguidor. A gente tinha lá, sei lá, 50, 60 pessoas que seguia a gente, eu sempre mostrei. Porque eu sou assim, não sou fabricado. Então, assim, nós falamos no primeiro podcast que a gente falou sobre isso, que você não pode criar um personagem, querer ser alguém que você não é, porque daí você se perde no caminho. Mas eu gosto de mostrar muito a realidade das pessoas, como se veste na região. Esse dia eu fui numa fazenda, a foto que mais bombou na internet até hoje, acho que uma das que mais bombaram que a gente postou, foi o menino trajado, assim, numa uma faca atravessada, assim, e tal, que é lá da região do Mato Grosso. Falei: "Galera, qual região que é esse cara aqui? O que vocês me dizem pela foto?". Todo mundo votava. Então é isso, vai conectando. Pô, o Cordeiro mostra a realidade da fazenda, mostra o tipo de comida que a gente come nas fazendas. Isso vai gerando conexão, porque o meu mundo é esse. E o mundo das pessoas que me seguem, por exemplo, eu não tenho que me segue lá pessoas que, pô, quer ver alguém viajando de avião, não, não sou a pessoa. Eu não mostro esses detalhes. Então eu sou a pessoa que mostra a realidade de uma fazenda. Quem que vai me seguir é quem realmente quer fazer cerca elétrica, quer acompanhar como é que funciona esse trabalho. Que é uma forma de você direcionar, né, você Sim, até pode ampliar um pouco o teu conteúdo, mas você não pode sair muito da tua pauta. Então você tem que deixar lá 70, 80% dentro daquilo que faz sentido para o teu público, e exato. aí sim, vamos pensar, 20% você consegue colocar uma piadinha, uma brincadeira, Sim, alguma coisa do teu dia a dia, né. Então, é realmente se organizar para que 80% do seu conteúdo converse com aquele público que está ali. Caso contrário, não é, vai fazer muito sentido para aquelas sim. pessoas Perde a continuar lógica, seguindo você, né. para de seguir. Então eu acho que falamos de autoridade,
Sim. falamos de conexão, e qual que seria o terceiro O ponto? próximo ponto que eu acho importante é falar realmente de uma coisa que nós demoramos para começar a fazer e ele não está em ordem aqui, né? Então não é o Sim. primeiro, o segundo, o terceiro. Realmente são 8. Escolha um desses e comece a fazer. É, que são conteúdos que são voltados para venda realmente, que Sim, é quando você não de uma forma intencional, mas não de uma forma tão, aberta, né, você vai lá e diz: "Compre meu produto", não é nesse sim, sentido, mas é você realmente começar a compartilhar os seus produtos e serviços, de uma forma que as pessoas realmente compreendam que é aquilo que você faz e é aquilo que elas podem comprar de você. Então, por exemplo, uma loja realmente mostrar os produtos que ela vende. Ah, isso aqui é um celular. Aí. E aí, aqui a gente não vai falar especificamente na venda daquilo que o produto é. Ah, esse microfone ele é preto, ele tem um sim. negocinho laranja. A gente vai falar das características. Porque característica o cara consegue ler. Você pode colocar Uhum. em um quadradinho ali a característica. Ah, isso aqui pesa 2 quilos, é amarelo e verde. O que é importante quando a gente vai falar produtos, ou de falar de produto e serviço, é o que que aquilo pode resolver de problema. Então, na venda, que eu digo que a gente demorou, porque a gente falava da solução e não falava que tinha o produto Uhum. para vender. Esse Ah, foi um você grande erro. precisa de um eletrificador tal, tal, tal. E aí o cliente tinha que perguntar para nós. Ia para o mercado, comprava errado, porque o mercado é um bando de mentira. Eles diziam: "Tá, mas você vende? Onde que eu compro?". É. Então, assim, quando a gente fala de conteúdo de venda, é você falar o que que aquilo existe um problema, qual que é o produto que soluciona e se colocar à disposição No para mercado, solucionar esse problema. esse foi um erro que nós cometemos, porque nós viemos de uma aula, viemos de um modo de trabalho que era compartilhar conteúdo, 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 e a venda aconteceria. Como aconteceu? Só que nós deixamos de colher frutos, ou colhemos frutos, às vezes, em quando já passado, né. Poderíamos ter escolhido no tempo certo. Se a gente fizesse isso, mostrasse, como a Rod acabou de falar, mostre a realização do produto, mostre o que o produto tem que fazer, mostre a aplicação do produto. Para você fazer essa cerca elétrica é assim, 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 assado, o produto que você precisa é esse, e se você tiver interesse de comprar conosco, nós temos o produto. É a chamada para ação. Uhum. Então, acho que o conteúdo de venda é uma coisa que é importante, assim, tu pode falar do teu serviço. Ah, eu realizo isso. Olha só, fui lá nessa fazenda, prestei uma consultoria assim, assim, assado. O pecuarista mostra alguma coisa. Ah, se eu não tenho nada para vender, esse conteúdo não vai fazer sentido Sim, realmente. Mas se você precisa vender alguma coisa, mostre então e faça uma chamada para ação. Precisando? Clica aqui. Quer mais informações? Fale conosco. Uma chamada para ação de fato, sim. sabe? Mais informações? Aqui, o link do WhatsApp, o link do site, o link do ou colocar a Para ter essa setinha. solução, esse é o contato, essa é a pessoa direcionada. Então frasezinha saiba mais, como que funciona, fale com a gente. Coisas simples, só que a gente não Não fez. fez. E uma coisa interessante falando isso, não sei se cabe nesse momento, mas antes de você compartilhar um conteúdo, você precisa ter um produto. É. Por que que eu vou me expor numa internet só pela exposição? A não ser A que queira, pergunta né? é: "A não ser que queira, mas vale a pena?". "Ah, não. Ah, mas Cordeiro, o meu conteúdo as pessoas não pagariam". Presta atenção. Como nós já falamos, qualquer conteúdo que você traga conhecimento e solução de problemas, as pessoas pagam para obter informação. Eu gosto da história do Flávio Augusto, que um cara pagou R$ 1 milhão para almoçar com ele. Pense bem, pagar 1 milhão para o cara vir te acompanhar no almoço de 2 horas. Mas o que que acontece? O cliente não queria pagar 1 milhão para ter a presença do Flávio Augusto, ele queria pagar 1 milhão para ter uma solução de alguma coisa. E nesse almoço de 1 hora, o cliente conseguiu economizar, naquele exato momento, R$ 12 milhões com uma ação. Então aquele almoço ficou barato. Agora sim, mas eu como pecuarista não tenho o que compartilhar. Meu amigo, você tem 20 anos de pecuária. Tenho certeza que um pecuarista que está começando agora, que o mercado está super aquecido, muita gente está começando. Hoje mesmo falei com um cliente que, não, Cordeiro, acabei de me aposentar, trabalhei sempre no alto escalão do funcionalismo público e agora eu vou me aposentar e eu quero começar a mexer com gado, não sei por aonde começar. Imagine você compartilhando conteúdo na internet, um pecuarista de sucesso de 20 anos de mercado, quanto que esse cliente pagaria para ter 1 hora contigo?
E é isso, né, a importância de você ter clareza do que você quer. Se você quer só compartilhar por realmente compartilhar conteúdo, essa Sim, aqui de pode vendas acaba não fazendo sentido para você. Mas se você realmente quer compartilhar para que você venda, em um determinado momento você vai ter que colocar essa chamada para ação exato. dentro dos teus conteúdos, né. Então, quer ter uma pastagem assim? Me Quer chama. ter a formulação de Quer saber o que eu de fiz? adubação? É. De adubo, né, formação de adubo? Aqui. Então, esse conteúdo de venda especificamente, onde você compartilha o que você faz, o que você vende e faz uma chamada para ação. E assim, lembrando que o Instagram, as pessoas não estão ali para comprar exatamente, Não, olhando os teus stories: "Ah, eu resolvi comprar um anel, vou olhar os stories". Não é, né. não é assim. Vou olhar os reels, as pessoas até procuram hoje no Instagram: "Ah, preciso comprar uma Existe essa joia". possibilidade. Loja de joias, né. Mas aí a pessoa foi pesquisar aquilo, então mas quem segue você normalmente está ali porque quer se alimentar de um conteúdo e não é de vendas, Uhum. né, você não está ali para ficar: "Ah, compra isso, compra aquilo". Então é no jeito certo, mas você mostrando, fazendo uma chamada para ação. Então o conteúdo de vendas não é panfletação, mas realmente em determinado momento você ter ali uma periodicidade, né, É. de fazer Entregou o uma chamada conteúdo, de ação. faça uma chamada de ação. Isso é muito importante que você falou, que muitas vezes as pessoas começam na internet, né? Nós no podcast aqui, a gente está começando porque tem um bom objetivo específico, Sim, né? A gente tem ali claro. algo que a pessoa pode, quero mais sobre isso, tem aonde ela buscar essa informação. E a mesma coisa acontece com um agrônomo, com um zootecnista, com uma pessoa da internet. Você não tem que se preocupar com isso especificamente, porque você tem algo para entregar, que nesse caso a pessoa vai lá, vai contratar o teu Teu serviço, serviço. E né? exatamente. Então você não está ali só para virar uma celebridadezinha e tal. E o mais bacana disso, que eu falo pra todo mundo, cara, eu só acho a pessoa mais chata que fala na internet, porque todos os meus amigos ouvem, todos os parceiros meus ouvem, bom, todo mundo que tá assistindo, que já me viu presencialmente, sabe disso que o que que a internet traz de benefício para você. Por exemplo, se a tua diária é R$ 100, vou usar um valor, se a sua diária é R$ 150, quando as pessoas começam a te ver na internet e ver que você entrega de verdade, você cria uma autoridade, cria uma conexão, a tua chamada de venda faz o quê? Faz sair a tua diária de 150 para 1.500. Ah, não existe isso. Eu sou a prova viva. Nós vivemos disso. Então é isso. Hoje, quanto que ganha um cerqueiro que faz uma cerca elétrica na propriedade por diária? Sei lá, R$ 100, 150. Quanto que eu cobro hoje uma diária? É passagem de avião, é hospedagem e mais um valor muito bom de diária. Então, assim, eu ganharia se não fosse a internet? Capaz. As pessoas não te Se eu che conheceriam, Claro, né. se eu chegasse lá numa propriedade, batesse palma hoje: "Ah, eu faço a cerca elétrica pra você, é quanto? É R$ 2.000 a diária". Você tá ficando louco? O cara ia me espancar, dizer: "Meu, tá me assaltando?". Então é isso, a tua chamada de venda se torna mais valorizada quando você tem autoridade e tem a confiança do cliente. Exposição, né, as pessoas te Exposição. conhecem de uma certa forma, né. Melhora os seus ganhos. Então, esse é um conteúdo que é o de vendas, onde você realmente coloca lá à disposição das pessoas o que você faz e o que você vende ali. Um outro conteúdo importante é de networking, né. Uhum. Então, quando você começa a fazer as tuas conexões offline ou online e que as pessoas percebam isso. Então, por exemplo, quando você faz parceria para uma live, quando você faz parceria para uma postagem, quando você está numa feira, encontra alguém e você vê isso, quando você vai numa fazenda, numa propriedade, tem um assunto que você sabe que é de interesse do teu público e tem algum profissional lá, seja um agrônomo, zootecnista, o próprio pecuarista, como é que Sim, você fez isso? Então o networking é isso, é quando você coloca mais cabeças, né, como no teu diz conteúdo. você começa a trazer mais gente para aquilo, porque o teu conteúdo, tu nunca vai conseguir ser abrangente o Não. suficiente. Você Uhum, tem um nicho, você tem uma linha, uhum, mas as pessoas também têm outras necessidades. claro. E essas necessidades podem ser supridas pelo networking, através de pessoas que você traz que possam te ajudar. Ah, mas será que no início vai dar certo? Aí vem uma questão importante que eu vejo, que é a questão de não ter vergonha de começar. Sim. Porque todo começo, ele vai ter dificuldade. Todo começo nós tínhamos 2 curtidas, 3 Uhum, curtidas, 4 curtidas, não vendíamos o que sim. vendíamos hoje. Então esse network você pode inclusive se reunir em grupos. "Cara, Uhum. vamos começar? Vamos começar a compartilhar conteúdo?" E vão se trocando figurinha, então você participa comigo, eu participo com você. Começo com uma live, por que é importante o começo? Porque no começo poucas pessoas vão ver você. E no início você não é bom ainda o suficiente. Claro, imagine ver 500, 1.000 pessoas te vendo, meu Deus do Você céu. não consegue nem falar muitas Não, vezes. treme a base.
Eu acho que o network é legal. Lembrando que a gente está falando de 8 tipos de conteúdo que você consegue, formas de criar conteúdo, né? Falamos já de autoridade, conexão, vendas e falamos agora da parte network. Eu me lembro a primeira live que eu fiz, meu Deus do céu, Ficava suado. meu Deus, é muito difícil. E até hoje, live para mim é um desafio. Porque existe, será que vai dar certo? Será que a conexão vai dar certo? Será que a internet vai funcionar? Será que isso, como eu trabalho na igreja há muito tempo fazendo live também, acaba que hoje eu sou mais tranquilo. Mas assim, essa conexão, essa forma de criar conteúdo é muito simples. Porque, por exemplo, uma live que você faz, meu amigo, ela gera conteúdo quanto tempo, meu bem? Corta uns 20 cortes de uma live, às vezes? Minha esposa está aqui conosco assistindo a live, fazendo o podcast conosco, e ela que cuida dessa parte do marketing. Então, uma live pode te criar 10, 12, 15 cortes que preenche o quê? TikTok, Instagram, Shorts, Kawaii, o que mais? Status do WhatsApp. Então, LinkedIn, você consegue criar muito conteúdo com uma live. Agora sim, Cordeiro, eu tenho dificuldade, as pessoas não aceitam. Você pode me chamar que eu faço live contigo, porque assim, eu sei como é que é ganhar não. E eu não tem não, cara. Eu faço mesmo, marca uma hora ali, meia horinha de live, bora, vamos fazer. Tem pessoas que são mais flexíveis, tem pessoas que não são flexíveis. Mas o não você já tem. Então, corre atrás de conexão. Lembra que muito bom a conexão com aquele cara que você já solucionou um problema, ele vai aceitar. Network é isso, é quando você realmente consegue colocar mais pessoas ali junto, incrementando o teu Sim. conteúdo, porque você não vai ter todas as respostas. Movimentando as suas redes sociais. Então, por exemplo, você ali, nós aqui da Choque Bruta, a gente não é especialista em adubação, Não, né? jamais. O que que a gente faz? A gente chama uma Renata, que é top das Top das top, galáxias, é. ou pecuário. E pra você ter uma ideia, vamos falar da Renata, né? Cara, eu admirava demais o trabalho dela. E eu não sonhava que ela admirava o meu. Para você ver que a internet, por mais que a gente crie uma conexão, eu não imaginava que a Renata conhecia meu trabalho. E ela nunca falou de mim nas redes sociais dela. Cara, só eu era fã dela. Depois, quando eu reuni um dia, encontrei ela presencialmente. Não, começou assim, uma live na pandemia, se não me engano, foi. Eu convidei ela para fazer uma live, ela aceitou. E lá nessa live eu descobri que ela gostava do meu trabalho. Então ali começou uma conexão e hoje a gente é parceiro de negócio. Por quê? Porque eu tive a coragem de convidar ela para fazer uma live. Então, assim, essa conexão, esse network da internet, cara, ele é incrível. E ele te aproxima de muitas pessoas boas. E é uma coisa interessante que faz você aprender a ouvir os outros, porque Uhum. você, vai chamar alguém, é para que aquela pessoa fale mais do que É, você, que dica né? massa, E Rod. você então vai ali, além de você treinar muito essa questão da tua habilidade de conversação mesmo, porque essa habilidade de você conversar bem com as pessoas e expor a tua opinião, saber fazer uma boa pergunta, ela muda o jogo da venda. Sim. Né? Porque o vendedor bom não é aquele vendedor que sai jogando as coisas, a gente sabe disso, né? Vendedor que muito Mas fala não vale vende, falar, né? né? Que é nesse sentido. Então, eu acho tão legal essa questão da live em si, que pode ser uma live, pode ser você fazendo stories ali junto com a pessoa, Uhum. de você quebrando essas barreiras, porque isso vai te ajudar. Olha só, uma coisa interessante. Lá na igreja, final de semana, o menino falou assim: e tinha um mar. Né? Sim. Parecia um mar vermelho que não ia se abrir. As dificuldades eram tantas que não tinha como. E daí naquela hora eu pensei assim, falei, sabe que é isso mesmo? Tem coisas tão difíceis, você olha aquele mar gigante, não tem saída, não tem o que você fazer, você não sabe por onde começar, você não sabe como sair daquele problema. De repente, quando você, no nosso caso, né, a fé entrou em ação, mas no teu Uhum. caso pode ser o teu trabalho, a tua experiência, você começa realmente a realizar, no nosso caso é a fé entrando em ação, daqui a pouco aquele mar se abre. E aquilo que te impedia agora te protege. Sim. Caramba, aquilo assim, sabe quando diz, caramba, pensa no Mar Uhum. Vermelho, para nós que cremos, né? Se Sim. você não crê, pensa como uma história Veja a contada, história. né? Mas estava lá aquele povo, e aí se depararam com a dificuldade, não tinham para onde ir, o Mar Vermelho à frente, e aí vou para onde? Era o problema. Não tem volta. Aí Moisés foi chorar para Deus, Deus falou o que para ele? Caminho. Homem, diga para esse povo que marche, ou seja, ação, Exato. vai, faça. Ah, não vai aceitar. Vai, faça. Quando entrar em ação, o que que o mar fez? O mar se Se abriu. abriu. E aí, aquilo que te impedia, agora te protege. Exato. Você tá entendendo? Porque o mar ficou aberto aqui, as pessoas passando de um lado mar, de um lado mar, não tinha nem água ali machucando eles, não tinha como se afundar naquilo, não tinha tubarão, não tinha, sei lá o que Nada, que estava era que aberto. estava ali. E quando veio o que estava atrás dos Os inimigos, o mar inimigos, se né, fechou. Você é. tem noção que então aquilo que
que te impede hoje vai ser o que vai te proteger amanhã. Então, o que te Claro. impede hoje de você realmente conseguir falar bem, de você ir lá e abrir uma live e não tá nem aí o que os outros vão pensar, hoje ele te inibe. A partir do momento que você fizer como Deus mandou Moisés fazer, hajar, Marche. marcha, o mar vai se abrir, porque as coisas acontecem quando você está em movimento, Uhum. e aquilo que te impedia agora vai te proteger. Cara, e é o poder do network. Network é um poder absurdo. Quando a gente fala de network, quando você fala de network, você está falando assim de conexão com pessoas. E para mim, assim, se existe um cliente que mudou a minha realidade de atendimento ao cliente final, eu já atendia clientes, já atendia várias fazendas, mas teve uma conexão muito legal. Tem um cliente que mudou muito essa realidade, que até hoje ele é meu amigo. O nome dele é Maurel. Maurel Bortolini. Se tem um cara incrível, é esse cara. Por que disso? Porque é o seguinte, ele é um cara influente na região e eu fiz um serviço para ele indicado por um outro amigo meu, que hoje é amigo, mas era só um cara que me seguia nas redes sociais. Thiago Onça me ligou e disse: Ó, cara, eu acompanho você no Instagram e tem um cliente meu que tá tendo problema com uma cerca elétrica. E eu falei para ele assim: que eu conheço um cara que resolve. Pense, eles são lá de Ponte Lacerda. Isso dá 2.000 quilômetros da minha casa. Dá 500 quilômetros de Cuiabá. E ele disse: Ó, esse cara vai entrar em contato contigo. E esse Maurel entrou em contato comigo, fechei um pedido com ele e marcamos uma consultoria. Por que eu falo que ele mudou a realidade? Porque ele é um cara muito influente na região e na região tem vários pecuaristas influentes. Aí o que que acontece? O Maurel, eu fui lá na propriedade dele e eu fiz alguns vídeos com ele e marquei ele no Instagram. Quando eu marquei ele no Instagram, cara, foi assim, ó, pra você ter uma ideia, a região que eu mais fui até hoje fazer consultoria é aquele núcleo da região de Pontes Lacerda. Eu já fui umas 15 vezes, tranquilamente. Eu atendi todos os pecuaristas de grande porte daquela região. Eu fui presencialmente, vendi já muito produto para aquela região, até hoje, uma região mais próspera nossa, Mato Grosso. Por quê? Porque eu fui na propriedade, fiz um stories, tu acabou de falar antes, compartilhando com ele, ele disse assim: ó, esse aqui é o cara que solucionou meu problema. Caraca, foi incrível. No outro mês estava voltando, no outro mês estava voltando. Fui muitas vezes por causa do poder do network. Então, você compartilhar a realidade, marcar o cliente, ter a coragem de pedir uma marcação, e todo mundo grava. Até hoje não tive nenhum cliente que disse: "Não, eu não quero aparecer". Muda o jogo, né. Muda o Mas jogo. por quê? Porque também você soube como chegar, como Pronto, pedir, é, você teve a humildade, você teve a autoridade, você teve a conexão com o cliente. sim. Então na verdade, por que isso? Porque o cliente sente quando é de verdade, Sim. né. Ele Então ele ele percebe que você não está aproveitando dele. é isso. Até porque você ajudou de uma forma, Sim. né, e a pessoa sente aquela sinceridade ali. Uma coisa importante em tudo que a gente faz, a internet, por mais que esse lógico você tá atrás de um celular, mas seja o mais verdadeiro possível, porque essa verdade ela transmite nas tuas palavras, ela transmite nas tuas ações e principalmente ela perdura. Sabe, Perfeito. ela não tem pausas, ela não é interrompida, porque se você tivesse feito algo errado, como você citou ali, né, "Caramba, como é que eu não achei, fiz o pecuarista caminhar", se você É. não tivesse sido humilde naquela de: "Cara, errei", Sim, eu a pessoa ia poderia. perceber e não ia Sim, sentir. essa pessoa eu poderia, esse cliente é um outro cara também fenômeno. Deus tem me abençoado, só cliente top. Mas assim, Augusto o nome dele. Cara, eu caminhei, caminhei, só que eu caminhei junto, não mandei eles caminhar sozinho. Caminhei, fui, cheguei no aparelho, fui lá, peguei outro aparelho. Falei: "Não, me dá outro aparelho". Quando eu fui colocar o outro aparelho, que ele tinha um usadinho, pequenininho na propriedade, era um aparelho da Speed que ele tinha, e eu peguei um comumzinho para testar. E eu nem tinha produto nosso na propriedade dele ainda. Quando eu fui colocar o aparelho, eu olhei para a cerca. E eu Ah, chamei mas eles, falei: "Galera, dá uma olhada o que que eu fiz". Eu não liguei, meu, isso aqui é um pedacinho de carro subterrâneo assim, ó. Só que ficou atrás do palanque escondido e eu não conectei no negativo. Quando eu conectei, a cerca que era 0,2 passou para 9,8, chegou a bater 12 no final. Então, poderia ter feito escondido? Com certeza que, ó, ele nem ia ver eu fazendo aquilo. Mas, assim, eu achei, cara, não tem como falar isso, mas é perfeito quando você mostra para o cliente também que você erra. mas que você sabe consertar e que Exatamente. você tem a 30 humildade de dias reconhecer. depois, vendi um outro kit para eles. Chegou na propriedade, o que que aconteceu? O mesmo erro. O funcionário dele esqueceu de levar o negativo. Aquele meu erro se tornou uma experiência. Quando ele chegou na propriedade, o funcionário dele batendo a cabeça, não funcionava. Ele disse: Meu Deus, tá aqui o problema. Eu lembro que o cordeiro errou. Bom, eu tenho um áudio dele até hoje. Então, assim, ele solucionou o problema. Eu errei, errei. Ponto, todo mundo erra. Mas eu fui lá e solucionei na frente deles. Então é isso. O poder do network é você ser verdadeiro, você convidar pessoas certas, cuidar com quem também É. você se
mistura, né, porque a internet é um mercado complicado. Como é que você vai para convidar? Eu acho que isso é uma coisa legal. Para quem você vai convidar? Aquela pessoa que você já segue há muito tempo, que você conhece o conteúdo delas, conhece a história dela. Então, porque se você se conectar com pessoas erradas também fica A difícil. tua teus clientes podem vir a ter prejuízo, né. Sim, Então realmente é muito importante essa questão de ter um cuidado, né. Por isso tem que ser sim, pessoas que network ela não é só você ir lá e marcar, né, a pessoa a esmo, mas você realmente tem que ter uma conexão que interliga sim. aquelas 2 coisas e tem que existir uma história, né, Tem que por ter uma trás de tudo lógica, aquilo. né. E já falamos bastante, falamos dos 4 primeiros tipos, né, de conteúdo para você criar, que é aquele conteúdo que traz autoridade, conteúdo que traz conexão, conteúdo de venda, porque ninguém vive só de sonho, precisa de dinheiro, e o conteúdo de network. Mas vamos fazer o seguinte, quais são os próximos 4 para a gente conversar? Nos próximos 4, a gente ia falar sobre como você pode usar coisas do teu dia a dia, e a gente não está falando só do profissional, mas da pessoa mesmo. O que Sim. é interessante você poder compartilhar do teu dia a dia, não quero me expor muito, mas o que você pode compartilhar, né, algumas sugestões do que a gente faz, não é o que você pode e o que você não pode, é como que a gente faz, como que você compartilha algumas coisas importantes do teu dia a dia e como isso pode gerar conexão com o cliente e te ajudar. Então vamos falar de como você pode colocar coisas do teu dia a Sim, dia ali, inserir coisas do teu dia a dia na produção de conteúdo, como você pode utilizar a caixinha de perguntas, como certo. que você pode utilizar também ali a questão das enquetes para você gerar um engajamento e ver até quem que tem esse problema, quem tem aquele, porque muitas vezes a Uhum. pessoa não quer escrever, mas uma enquete já te ajuda a saber, ô, lembra uma vez que a gente fez uma enquete? Já tenho cerca, não tenho cerca, a gente entrou em contato com todo Sim, mundo que não tinha cerca? sim, Então, como que as enquetes podem te ajudar a conhecer mais o teu cliente? E por último, a gente vai falar também dos desafios. Como que você pode utilizar os desafios, as dores dos clientes, as dores que você tem para fazer, trazer conteúdo e como isso pode te ajudar a crescer em autoridade. bacana. Então, no próximo episódio você vai ver a sequência dos 8 tipos de conteúdo que você pode produzir e não ficar naquela coisa: "Meu Deus, o que que eu vou falar hoje?". É tão simples, é só você se organizar. Por que que eu falo isso? Porque eu já fui a campo e voltei embora sem gravar nada, porque eu não fui organizado. É exatamente, chega lá, dá um branco, não tem aonde procurar. Hoje, graças a Deus, tem uma equipe que funciona e sempre eu volto com muito conteúdo. Para você ter uma ideia, na última gravação eu fiz 16 vídeos em 3 horas de gravação. É É isso, bastante, né? é a organização. E a Então, experiência, experiência, obviamente. claro. Porque você não vai chegar, tipo, no primeiro mês, segundo mês, gravando 16. Não, A não ser que você já tenha uma experiência na questão de comunicação, que né? Caso existe muito contrário. cara top no mercado que levaria 50 pela experiência que ele tem. É, então é você realmente sim, coisa que você pode começar já. Posso criar conteúdos, não sei o que criar. Lembra desses 4 pilares que a gente falou hoje, então. Será que eu não tenho nada para falar de net não tenho nem uma marcação para fazer, nenhuma história de cliente para contar? O que que eu posso fazer nessa questão do networking? Será que eu não tenho nada de conexão que Sim, possa mostrar para as pessoas, para elas interagir ou dizer: "Ó, eu também já passei por isso", né, sim, gerar as conexões? Será que eu não tenho nada para ensinar de fato naquilo que eu tenho experiência, para naquilo que virar eu faço no autoridade. dia a dia? Né, então é nesse Perfeito. E o sentido. produto? Será que eu não tenho nada que eu possa falar do meu produto para que eu possa gerar renda? Tá aí 4 conteúdos para você começar, não perca tempo. Escolha um desses, pega o celular e comece agora. Até o próximo episódio.